Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gamaliel e esse é o canal Estratégia de Investimento. E eu me deparei com uma notícia aqui, como tantas notícias inúteis que tem aí no mercado financeiro. E essa eu achei, assim, de uma ignorância, de uma inutilidade, assim, de uma falta de sentido, assim, que eu não sei nem explicar. Olha o título dessa notícia de economia, né? Das pessoas, desses canais aqui, isto é, dessas revistas lixo, que só serve para enganar você, para manipular você. Por que o desemprego em mínima histórica não é boa notícia para o mercado e o BC? O BC é a abreviação de Banco Central. Aqui está a foto de um dos integrantes do Banco Central. E vem aqui blá 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 blá. Conclusão. Conclusão que essa notícia não faz sentido nenhum. Que país que procura aumentar o desemprego para diminuir juros? Então, isso daqui não tem sentido nenhum. Sabe o que significa isso daqui? Eles querem inventar uma desculpa para convencer você a aumentar juros. Quando o Banco Central do seu país ele aumenta juros, ele está aumentando o desemprego no país. Por quê? Porque as empresas elas param de investir. Se o camarada ele tem milhões ali guardado com ele, um dinheiro que está rendendo 11,25% e vai aumentar mais um ponto percentual, vai render 12%, com segurança, em uma renda fixa, títulos do governo, que a dívida pública, a dívida externa é a maior segurança que tem no país onde ele investe. Para que ele vai investir na geração de emprego, investir numa indústria? Ele não vai. Então, a elite desse país, eles tentam enganar você, manipular o pobre. Eles manipulam a classe média e a classe média manipula os pobres do país. Eles tentam convencer você que aumentar os juros é bom, ou que não pode diminuir os juros porque vai prejudicar o país, mas na verdade é porque eles querem deixar o dinheiro deles estacionado, porque eles são milionários, até bilionários, e eles não vão investir na economia real. Então, enquanto o dinheiro deles rende milhões de juros por ano, que é uma dívida que você paga, porque se é título da dívida externa, é você que está pagando esses juros. E não adianta o governo fazer economia, fazer pacote econômico de corte de custo de gasto, porque um ponto percentual dessa dívida é 70, 80 bilhões a mais que o governo tem que gastar. Então ele pode deixar de investir 100% em educação, 100% em saúde, que ele não vence os juros dessa dívida que o governo que acaba gerando um ônus para o governo com o aumento dessa taxa de juros. Então, o Banco Central desse país, nesse momento, ele joga contra você. Ele não quer que você arrume um emprego, ele quer que você fique desempregado. Olha a notícia aí. E você acredita, porque você é manipulado pela mídia. Infelizmente, a gente é bombardeado por um monte de canal de notícia inútil. Só serve para destruir a nossa mente, destrói a mente da população. O cara vê uma notícia dessa aqui e o desemprego é bom, então. É bom para qual país que desemprego foi bom? Me explica, eu queria entender isso daqui. Eu nem vou, tipo assim, você vai ler aqui uma explicação que não faz sentido nenhum. Todo país busca a geração de emprego. Quer dizer o quê? O desemprego em queda atinge mínimas históricas e isso é ruim. Então quer dizer que quando ele atinge máxima histórica de desemprego é bom? Isso não faz sentido. Isso nunca fez sentido nenhum. Então, muitas notícias que saem por aí para manipular o mercado, mas na verdade tem grupos de poderes, interesses econômicos em volta dessa taxa de juros alta. É o bancário que ganha dinheiro parado, é o investidor multimilionário em fundo de renda fixa, é o investidor estrangeiro que usa o país, explora os nossos juros, porque lá no Japão, em outros países, os juros beira a zero, eles vêm e aplicam o dinheiro deles aqui. Então o Brasil, você trabalhador brasileiro, você que é brasileiro pagador de impostos, você sustenta uma corja, uma elite imunda que tem nesse país, porque os juros quem paga é você. Em impostos, o governo tem que aumentar imposto, porque o maior gasto do país não é o gasto que ele tem, até com político, que é um gasto exorbitante, com o judiciário brasileiro ou com saúde e educação, mas o maior gasto que o país gasta
é pagando juros da dívida externa. E quando o Banco Central ele joga contra o país, ele aumenta os juros, mesmo no desemprego caindo, que não faz sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Ele tá destruindo, ele quer destruir o país. 99% da população é prejudicada para 1% lucrar com os juros altos, porque essas pessoas elas já têm grana. Elas não precisam investir mais, elas não precisam abrir empresas. O dinheiro dela rende parado, a 12% ao ano. E você, fala assim, mas é bom para mim que eu vou aplicar mais. Cara, você tem milhões para você. Então para você não adianta você aplicar 10 mil lá e render 10% ao ano, que você não vai ficar rico com isso. Agora, para quem já tem milhões, ele não vai arriscar, ele vai deixar o dinheiro dele parado, que o Brasil é o melhor país para o cara ganhar dinheiro parado. Porque qual país com dinheiro rende 12, 13% ao ano, entendeu? Então, o Banco Central independente, que é outra piada que tem no Brasil, que um banco central de um país, ele não é independente. Ele tem que seguir as políticas econômicas de acordo com quem está governando o país. Se ele é independente, ele está trabalhando para quem? Está trabalhando para os interesses econômicos lá de fora, do exterior, ou os interesses econômicos de uma elite, que a elite do Brasil é uma elite podre. Então, quando você lê uma notícia dessa, por que o desemprego em mínima histórica não é boa notícia? Isso daqui para mim é uma propaganda do governo. Tipo assim, se o governo conseguiu deixar o desemprego em uma mínima histórica, então é ruim, então o governo tem que lutar para aumentar o desemprego no país. Então, é muita idiotice que a gente vê na mídia. Infelizmente, é muita palhaçada para enganar o pobre coitado desse país, uma classe média, infelizmente uma classe média alienada. E na verdade os maiores prejudicados somos nós. Então esse é o vídeo de hoje, meu desabafo. É tanto lixo que a gente vê na internet. E é com uma notícia dessa, Isto é Dinheiro, um lixo de revista que desinforma a população. E eles parecem muito inteligentes falando uma idiotice dessa pra gente, né? Mas não é. Eles querem fazer a população de idiota. Eles conseguem fazer grande parte da população de idiota. Mas nem todo mundo é idiota nesse país. Não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser burra. Burrice é questão de escolha.